Olá, nós estamos iniciando aí a gravação desse momento bem especial com o professor Robert. Nós integramos o grupo, vamos nos apresentar. Então, meu nome é Silvana Ribeiro. Estamos aqui com mais 3 colegas. Querem dizer aí o nome, galera? Então, eu sou o Arthur e estamos aqui na entrevista com o professor. Sou o Victor e é isso aí. Eu sou a Terezinha. Isso aí, então, Robert, obrigada por ter aceito com carinho, né, estar conosco nesse momento. E nós sabemos que tu tem aí uma trajetória muito interessante com a psicologia escolar, né, com as questões das escolas, desde o teu processo aí também de graduando, né, no curso de psicologia na extensão universitária. E a gente gostaria inicialmente de conhecer um pouco você. Nós dividimos esse momento em 4 blocos, assim, cada um de nós é responsável por um bloco. E a ideia é de que façamos uma prosa contigo, né? Talvez tenhamos outras perguntas para abordar. E você também se sinta muito à vontade para trazer outras questões, né? Além das que nós já propusemos. O roteiro ele não é fechado. Mas inicialmente a gente gostaria de te conhecer assim um pouco sobre a tua formação, né, o teu campo de atuação e também sobre o teu percurso aí de encontro com a psicologia escolar na UPF. Muito bem, então, primeiro gostaria de agradecer a gentileza do convite. Um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho, né, sobre esse tema tão interessante, assim, e sobre esse campo da psicologia que tem tanto ainda espaço para germinar, para se fortalecer. Eu acho que a gente, no Brasil, né, vive um momento também que é estratégico, assim, a gente se fortalecer enquanto psicologia no campo da educação, nas escolas, especialmente, né, pela legislação que veio em 2019 e garantir, né, a presença dos psicólogos e dos assistentes sociais, né, no contexto escolar. Acho que isso só fortalece ainda mais a necessidade da nossa presença nesses contextos e, mais do que isso, uma presença significativa, né? Uma presença que seja capaz de contribuir assim, para qualificar os processos de educação. Tentando assim, me apresentar rapidamente, mas especialmente nessa articulação com a educação, que sempre foi algo assim, que eu tive muito carinho. Diria para vocês assim que minha primeira experiência na psicologia foi também como estagiário em psicologia escolar, assim. Fiz um estágio que na época tinha um formato diferente, né? A gente ficava vinculado em uma escola específica por 2 semestres, um estágio de 1 ano, assim, que era bem interessante também, tinha uma relação que se construía de uma forma interessante. E desde lá, assim, deu para ir sentindo um pouquinho, assim, o que pega, assim, na experiência do psicólogo na escola, qual é o encontro, assim, das expectativas que a gente leva, né, para esse contexto de atuação e a contrapartida da expectativa da instituição em relação ao teu trabalho, que por vezes não está tão conectado, assim, num primeiro momento, a gente precisa construir isso, enfim. Eu, assim, em geral, boa parte da minha formação, eu me interessei por educação. Quando eu concluí o curso de psicologia, eu trabalhei, no meu trabalho de conclusão, o tema da educação permanente em saúde, voltado, obviamente, para o campo do SUS, da saúde coletiva, mas dentro de processos de educação, assim, que sempre me interessaram muito, como que a gente constrói processos de educação que consigam capturar na dimensão do sensível o desejo das pessoas de refletir sobre suas práticas, refletir sobre o papel que esses conhecimentos, né, têm na nossa vida.
Depois disso, eu fui trabalhar na extensão aqui da universidade, em 2013, e trabalhei como parte de uma equipe de assessoria a projetos de extensão, assim. Então, também, volta e meia, estava nessa relação, assim, com o processo formativo também no âmbito do ensino superior e no encontro da universidade com a comunidade, por vezes, por meio de processos de educação, assim. Fiz o meu mestrado em Psicologia Social e Psicologia Institucional, o programa que eu fiz o mestrado, ele tem esses 2 focos, o que me deu subsídio, assim, para pensar a presença da psicologia na escola também, desde uma perspectiva da psicologia social e da psicologia institucional, que eu acho que são ferramentas fundamentais, assim, para a gente pensar essa presença nas escolas. Agora faço doutoramento nesse mesmo programa, então continuo por essa via, assim, de estudo, de aprendizado. E depois disso, enquanto professor, né, também por um bom tempo, assim, eu acho que foi desde 16 até quando eu entrei no curso, até o ano passado, também estava atuando nas disciplinas de práticas escolares, então tive umas boas experiências aí acompanhando as intervenções da galera, assim, nas escolas e outros contextos de educação. E também foi uma experiência muito legal, com muito aprendizado, assim, com muito material para a gente refletir também sobre essa inserção nas escolas e em outros contextos. Enfim, no meio disso, assim, alguns trabalhos, assim, a gente escreveu algumas coisas dentro do campo da educação, né, Silvana? Também escrevemos juntos um artigo que trabalhava também com o contexto da educação, algumas outras coisas, assim, sempre refletindo sobre essa forma, assim, de fazer psicologia em contextos de educação, que é algo que faz muito sentido para mim. Não sei se eu estou esquecendo de algumas coisas, assim, mas daí também no decorrer da conversa a gente vai trocando uma ideia melhor, assim. Sim, tranquilo. Professor, olha só, tem uma questão que a gente traz para o debate, que é sobre a linha teórica, a linha profissional aí que você vem seguindo e que te auxilia na questão das práticas escolares. Não sei se você tem uma em específico ou algumas, né? Uhum. Eu diria que algumas, assim, a minha orientação teórica, ela se fundamenta nesse processo formativo que eu tenho vivido, que é basicamente desde a psicologia social e desde a psicologia institucional. A gente pode entender que a psicologia institucional é também uma linha teórica dentro da psicologia social, então, em geral, são territórios teóricos que eu busco minhas ferramentas, assim, para pensar e atuar nesse campo e em outros. Diria para vocês, assim, que é principalmente da onde eu venho, assim, e com o que eu trabalho, assim, essas perspectivas teóricas. Muito obrigada. E agora passamos ao segundo bloco desta entrevista com o Arthur. Então, acho que um aspecto bem pertinente que a gente pensou junto com o grupo e queria te questionar quais seriam os desafios e as potencialidades da psicologia escolar. Porque a gente sabe, e inclusive estudamos muito ao longo do semestre, que sobre o mapeamento institucional, o mapeamento dessa escola. Ou seja, a gente analisar quais são os aspectos mais, digamos, positivos e os aspectos mais negativos dessa escola. O que a escola mais. Quais são as forças dela e quais são as fraquezas. E a gente gostaria então de perguntar na tua prática como tu via isso, quais eram as maiores fraquezas, as maiores forças dessas escolas em que tu atuavas. Uhum. Então, é uma pergunta bem ampla, assim, né? A gente pode pensar em vários aspectos, assim, num contexto mais
estrutural, digamos, das escolas, da educação no nosso país a nível de educação básica, né? Que eu acho que é esse recorte que a gente está fazendo aqui. Acho que primeiro isso, né? É importante dizer também que, obviamente, o principal lugar, assim, da atuação para a psicologia escolar é nas escolas, assim. Mas quando a gente pensa num sentido ampliado, tem vários outros equipamentos sociais aí que também nos oferecem a possibilidade de fazer psicologia escolar, psicologia, esse encontro da psicologia com a educação, né? Que também podem ser levados em consideração, assim. Em alguns, para exemplificar, assim, algumas oportunidades nas práticas escolares, a gente pode, por exemplo, trabalhar com estudantes de uma escola específica, de um município aqui da região, através do CRAS do município, mas pensando o processo de educação, porque afinal esses estudantes tinham sido todos designados para realizar grupo no CRAS, porque eram identificados como estudantes problema, assim, né? Estudantes problemáticos, assim, nesses termos que a gente costuma ouvir no contexto da escola. E foi uma experiência muito legal, assim, pegar um recorte, assim, de estudantes nesse contexto um pouco diferente. A gente poderia pensar em outros também. Mas me parece que os desafios para a psicologia escolar são aqueles que estão postos enquanto desafios para a educação no nosso país, na educação, a nível de educação básica, né? Que é especialmente como que a gente consegue conciliar processos de ensino e aprendizagem com qualidade, com os recursos que a gente tem. E que, por vezes, por si só, isso é um desafio, assim, porque a gente tem, quando a gente abre, assim, esse território para olhar para as suas nuances, a gente tem uma série de questões, assim. Por exemplo, a gente tem, por vezes, um corpo docente, né, um conjunto de professores que estão vivendo uma experiência de processo de trabalho que é muito precarizada, assim, em termos de quantidade de trabalho a ser assumido, em termos de remuneração, por vezes em termos de suporte de qualificação profissional para encarar os desafios que a escola contemporânea nos oferece. A gente tem, por vezes, uma necessidade de reconhecer a comunidade escolar de uma forma um pouco mais ampla, para reconhecer a própria escola como parte de um processo um pouco mais amplo, dentro de um território específico, com as suas singularidades, tentar, assim, colocar essa escola em um lugar muito específico, onde ela sempre vai estar, né? Num território específico, com as suas características, com as suas dinâmicas de relações estabelecidas. Pensar como que a gente concilia, e esse me parece um grande desafio, a possibilidade de ofertar uma educação mais ou menos regular para um monte de gente que vai ser um monte de gente que se caracteriza pela sua singularidade, assim. Encontrar espaço nos contextos de aprendizado para que a singularidade dos estudantes, das pessoas que se envolvem, especialmente, né, nesses processos de aprendizado, não se percam em meio a uma necessidade de demanda de uma educação nivelada, de uma educação com uma série de conteúdos a serem trabalhados, enfim. Me parece que a educação, ela traz questões, assim, que estão postas já há muito tempo, assim. Se a gente olhar para os escritos lá do Paulo Freire, ele vai falar de coisas, ele vai fazer diagnósticos que são muito parecidos com aqueles que a gente precisa fazer hoje, e nós somos mais um agente aí, né, no contexto da educação, tentando dar sua contribuição, assim, para produzir respostas efetivas na medida do possível para os desafios que a gente encontra
E, obviamente, sempre tem uma singularidade, cada contexto que a gente se insere também, assim. Estou tentando falar aqui em linhas gerais, mas o processo também é inverso, né? O processo também se dá a partir da singularidade que a gente encontra em cada escola, em cada território. E me parece que a potência também do contexto escolar está justamente nessa possibilidade da invenção, da criação de novas respostas para problemas antigos, que daqui a pouco a gente pode dar nossa contribuição também, assim, para construir esses outros caminhos para esses desafios já postos há muito tempo, né, no contexto da educação. Acho que a psicologia tem essa premissa que é muito bonita e muito importante, que é sempre apostar na afirmação da vida das pessoas, né? A gente se interessa, obviamente, em realizar um bom diagnóstico, em reconhecer, sei lá, sintomas, sejam eles individuais ou coletivos, mas a gente tem na nossa profissão essa premissa ética, inclusive, de buscar sempre afirmar a vida, e para afirmar a vida a gente precisa encontrar essas potências e apostar nessas potências. Então, eu acho que o que tem de mais interessante nesse encontro da psicologia com a educação é justamente reconhecer essas potências latentes nos processos que a gente vai encontrar e propor, né, nesses espaços. Não sei se eu consigo responder melhor do que isso, assim, essa pergunta. Perfeito, professor. Até teria outra pergunta que acho que tu acabou de responder, né? Que seria qual a importância da atuação do psicólogo. E foi sensacional a tua fala última agora. Uhum. E E realmente, se tu, desculpa, Arthur, se tu me permite, assim, só para complementar essa ideia, é muito comum, eu imagino que vocês tenham conversado bastante sobre isso nas disciplinas teóricas, né? É muito comum que a expectativa das escolas por parte da nossa chegada seja que nós nos detenhamos na doença, né? No problema, assim. Identificar os alunos que estão com problema de aprendizagem, dar conta de um suporte para esses alunos com algum tipo de problemática. Obviamente, essa é uma parte fundamental, né, do nosso trabalho, mas é uma parte que é, inclusive, pequena perto desse outro processo aí, que é identificar essas potências, assim, da escola. E eu acho que esse é, inclusive, um trabalho de divulgação do nosso próprio fazer que a gente precisa trabalhar bastante, assim, para desconstruir essa ideia que a psicologia vai se ocupar somente dessa dimensão, né, na escola, assim, mas de um todo, né? Desculpe te interromper, mas só para complementar, que eu acho que é importante. não, eu acho que era isso, né? Tem muita noção de que o psicólogo escolar vai fazer uma espécie de clínica na escola. E acho que isso É, é muito errado, né? É uhum, como tu disse, apesar de ter esse olhar sobre os desequilíbrios e sobre as fraquezas, as patologias, vai mais sobre um olhar clínico, não sobre uma prática clínica, né? uhum, E uhum, muito mais importante, né, fortalecer esses aspectos mais saudáveis dessa escola. uhum, E também algo que na tua fala anterior acho que ficou bem nítido assim, que vem mudando bastante de um de um atual governo para o outro, com o passar dos anos, com a mudança nas constituições, nas, nas práticas pedagógicas, a gente vê que é um cenário que está em constante mudança, né? O cenário uhum, escolar. Eu queria que tu falasse sobre isso um pouco. Quais as principais mudanças que tu vem encontrado, caminhada nessa área? uhum. Me parece assim que a primeira questão, pelo menos para a psicologia, é uma porta de entrada mais estabelecida, assim. Me parece que
no nosso tempo, é mais comum ou está mais naturalizado, assim, num bom sentido do termo, a presença da psicologia nas escolas. Obviamente tem esses desafios da gente construir junto com a comunidade escolar essa característica da presença e da atuação da psicologia nesse contexto, mas eu acho que a gente tem conseguido avanços. E, de novo, saliento, né? Eu acho que o principal avanço é a aprovação da lei, agora me fugiu o nome da lei, mas é de 2019, se eu não me engano, né? Que garante a presença da psicologia e do serviço social nas escolas como parte de uma equipe fundamental para dar conta de organizar, né, os processos escolares. Então, acho que esse é um avanço significativo. Por outro lado, assim, me parece que as escolas, elas vivem um momento, se a gente olhar assim, no sentido mais ampliado, elas vivem um momento de crise institucional, digamos assim, por vários aspectos. Assim, a gente quando conversa com os professores, vai fazer formação com professores, é muito comum que o professor fale sobre uma dificuldade de reconhecer o seu lugar, assim, nesse tempo, muito por um sentimento de perda de autoridade, por exemplo, de uma relação, assim, que tem-se, inclusive, uma dificuldade de se estabelecer de autoridade com o estudante, porque, por vezes, os próprios pais dos estudantes não entendem esse papel, tem uma série de elementos, assim, do processo de ensino-aprendizado mesmo, assim, que sinaliza uma certa crise, assim, no contexto da educação, especialmente do ensino básico, né, da educação básica, mas que, ao mesmo tempo, como um bom sintoma, assim, também sinaliza uma possibilidade de reinvenção desse lugar, assim, de criar outras possibilidades, de pensar como que pode se dar, né, os processos de ensino-aprendizado. A gente tem um contexto, assim, que é inevitável também citar, que é um contexto de precarização, assim, das escolas. Reforço de novo a questão dos professores, assim, a categoria profissional dos professores do ensino básico, especialmente, é uma categoria profissional extremamente adoecida, né? A gente tem índices aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que professores da rede estadual, quase metade do corpo dos professores da rede estadual, em algum momento do ano vão se afastar por questões de saúde, assim, saúde física, saúde mental, o que sinaliza um processo que está adoecendo pessoas, assim, em larga escala, né? E a gente precisa pensar sobre isso. Por vezes, me parece, assim, que a gente precisa ainda avançar em termos de cuidado do professor, assim, também, em termos de saúde mental no contexto escolar, porque eu acho que essa é uma parte central das problemáticas que a gente encontra, assim, no sistema de educação no nosso tempo. Mas, enfim, tem esses elementos, assim, de um contexto de crise, mas toda crise, ela também tem essa possibilidade de reinvenção, e me parece que o principal ponto positivo nesse sentido é essa entrada ainda mais proeminente da psicologia nesse contexto, não só da psicologia, de outras profissões, mas como também um profissional que é capaz de dar suporte, assim, para pensar essas necessárias transformações, assim, que a educação precisa viver, né, no nosso tempo, assim. Muito bom, professor, sempre, né? E voltando sobre essa questão dessa precariedade, fala rapidinho, sobre a diferença que o senhor consegue ver entre as escolas públicas e as escolas privadas, sabe? Que eu acho que a gente fala, eu pelo menos tenho muita curiosidade de ver sobre essas escolas privadas também e como o psicólogo se integra, né?
Se existe alguma diferença de tratamento com o psicólogo ou algo assim, em escolas particulares. Sim. Bom, eu acho que tem algumas coisas em comum. Querendo ou não, a gente está falando de uma faixa etária comum de quem vai passar por esse processo, né, de educação, seja numa escola pública e numa escola privada. E tendo uma faixa etária em comum, a gente tem, por vezes, processos que são muito semelhantes em relação a essa experiência, assim, daquilo que está vivendo as crianças e os adolescentes nesse tempo escolar. A gente tem, por exemplo, uma gama aí de conflitivas e experiências importantes nas relações sociais mesmo desses estudantes e tal, que vão ser questões que por vezes vão se repetir, seja no contexto da educação pública como da privada, mas eu acho que também tem muita diferença. Por exemplo, é muito mais estabelecida ou instituída a presença da psicologia no ensino privado do que no ensino público, atualmente. Se a gente vai olhar para as escolas privadas, grande parte delas, estou pensando aqui na nossa região, pelo menos, tem psicólogo, né? Atuando já há algum tempo, em que pese o fato que tenho também essa sensação que, por vezes, pelo menos nas nossas experiências, assim, nesse meio tempo, o psicólogo nas escolas privadas fica um pouquinho mais amarrado na sua prática do que nas escolas públicas. Assim, já ouvi relatos de colegas que ficam restritos, por exemplo, aos processos de adaptação das crianças no sentido da inclusão, no recebimento de crianças com algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, e que o psicólogo fica muito voltado para essas questões de adaptação, ou por vezes assim uma certa restrição para trabalhar em outros âmbitos para além dos estudantes dentro do contexto escolar, por vezes tem algum tipo de restrição nesse sentido, em que pese o fato de que já tem uma presença já bem estabelecida aí, né? Já no contexto das escolas públicas, pelo menos nas experiências que eu pude acompanhar, em geral a gente tem uma abertura maior, assim, para circular pelas diversas instâncias, assim, das escolas públicas e propor, por vezes, ações em diferentes contextos, assim, que talvez nas escolas privadas tenha uma certa restrição um pouco mais significativa. Mas, assim, pensando nos estabelecimentos em si, me parece que a gente vai encontrar problemáticas, por vezes, distintas também. Assim. E, obviamente, é forçoso assim, a gente pensar no impacto, por exemplo, que a desigualdade traz para o contexto das escolas públicas. Assim. A gente não vai ter, por exemplo, o problema da fome no contexto das escolas privadas, como algo a ser considerado no processo de ensino-aprendizagem. Né? A gente não vai ter experiências de crianças que primeiro vão à escola para ter o que comer, para segundo ter o que aprender. Assim, né? Isso é uma característica muito da escola pública. E tentando pensar assim, mais estruturalmente ainda, se a gente for assim no âmago de uma análise da psicologia social, digamos assim, dessas diferenças, a gente consegue perceber que, por vezes, o resultado dos processos de aprendizado nas escolas públicas e nas escolas privadas guardam uma diferença significativa. Por vezes, o processo hegemônico da escola privada é preparar estudantes para o ensino superior, para escolherem uma formação profissional, a sua graduação, e seguirem o seu caminho nesse contexto. E a escola pública, por outro lado, ela prepara ainda mais os estudantes para o mundo do trabalho, como se fosse uma etapa a ser concluída, ou às vezes nem sendo concluída já
sendo encaminhada do estudante para o mundo do trabalho, sem necessariamente pensar nesse como uma etapa para o ensino superior, para a continuidade da sua formação. E isso, assim, em linhas gerais, acaba servindo muito para uma reprodução da sociedade na forma como a sociedade se apresenta, que é um tanto quanto desigual, assim. E isso, assim, a gente pode olhar em dados estatísticos, mas a gente consegue reconhecer na experiência subjetiva dos próprios estudantes, assim. Em várias oportunidades, para materializar um pouco melhor isso que eu estou falando, a gente reconhecia nas nossas intervenções lá em práticas escolares a ausência de capacidade dos estudantes que a gente encontrava em escolas públicas de sonhar coisas, assim. A gente fez um monte de intervenções, assim, que tinha esse tema do sonho como metas que tu constrói, como que tu se pensa daqui a um tempo, com qual profissão tu se identificaria. Por vezes, as demandas que a gente encontrava nas escolas era uma ausência de sentido nos estudantes do porquê, por exemplo, concluir o ensino básico, se o caminho meio dado para a vida desses estudantes seria o mundo do trabalho, assim. Seria, sei lá, trabalhar na oficina do tio, na oficina mecânica do tio, seria buscar um emprego no centro lá e o emprego possível para conseguir gerar renda e tal. Então, essa ausência de ter com o que sonhar para si mesmo, para além desse caminho óbvio do mundo do trabalho, é algo assim que, para mim, consegue explicitar bem essa diferença, sabe? Por fim das contas, a que serve a educação, da forma como ela está organizada e da forma como ela funciona no nosso tempo, nesses diferentes contextos, assim. Não, obviamente, que formalmente, por vezes, a educação faça essa diferenciação, mas do modo como ela acontece, por vezes, a gente percebe essas diferenças, né? Isso aí. É exatamente o que eu queria saber, né? A gente falou, são faixas etárias parecidas, tudo muito próximo, mas é outro mundo, né? Uhum. Eu vou deixar agora a Terezinha falar um pouquinho, porque tá dando nossa hora aí. Quem sabe tem alguma questão aqui. Professor, e tu acha que a inclusão hoje está mais presente nas escolas? Boa pergunta. A inclusão formalmente está super presente, né? Porque a gente tem uma lei da inclusão que exige a presença de estudantes que até então, né, antes dessa lei, não tinham acesso garantido à escola regular, e isso necessariamente se impôs para as escolas. Agora, se a gente tem efetivamente processos de inclusão no contexto escolar, é outra questão, assim. Aí, por vezes, a gente reconhece dificuldades nesse processo de inclusão. Aliás, é sempre importante a gente pensar também que todos os estudantes precisam ser incluídos, né, dos processos de educação. Todos eles. E, por vezes, essa inclusão funciona melhor ou pior. Agora, quando a gente pensa na inclusão de estudantes com algum tipo de deficiência, a gente tem um processo ainda mais problemático, porque, por vezes, o professor não tem formação qualificada para pensar essa inclusão de uma forma mais significativa, por vezes falta recurso infraestrutural para a escola para dar conta melhor desse processo. Por vezes tem a dimensão das relações sociais entre os próprios estudantes, que é um desafio, mas
inclusive reforça assim que nas experiências que eu tive até aqui, as relações dos estudantes sempre foi o menor dos problemas, assim. Os estudantes em geral, as crianças, os adolescentes, eles incluem muito facilmente, assim, os colegas, assim. Por vezes é mais numa dimensão estrutural, assim, de como organizar os processos de aprendizado que a gente encontra mais problemas, assim, para enfrentar, né, no processo de inclusão. Então tem isso, assim, né? É uma problemática necessariamente colocada na dinâmica das escolas, mas uma inclusão efetiva, por vezes, a gente ainda não conseguiu realizar, assim. E, professor, um fato marcante, enquanto professor supervisor de práticas, estágios ou professor na disciplina de psicologia escolar? Então, é difícil, assim, elencar uma experiência específica, teve vários momentos muito bonitos, assim. Eu diria, assim, que, de modo geral, o que tem de mais bonito para mim nessas experiências é acompanhar a construção do reconhecimento dos estudantes, assim, dos nossos estudantes, né, de vocês, no caso, quando passam por práticas escolares, do seu papel profissional nesse contexto, assim, de entender, de se experimentar, entender esse papel, reconhecer esses desafios e essas potencialidades da atuação nesse campo, aprender, assim, de alguma maneira se apaixonar, assim, por o que pode ser feito nesse contexto. É muito legal ver isso, assim, por vezes a psicologia escolar não é, assim, a primeira escolha, né, do psicólogo, assim, onde eu penso em me inserir, tem outros campos de atuação que são mais procurados pelos psicólogos em formação, assim, do que a escola. Então a galera às vezes, por vezes, chega um pouco receosa, assim, não sabe o quanto vai gostar, o quanto vai se encontrar nesse contexto, mas com o tempo vai construindo, assim, um carinho, assim, por esse espaço, vai construindo um sentido para a sua atuação, e ter o privilégio, assim, de acompanhar esse processo se dando é sempre muito legal, assim. As reflexões, assim, que os estudantes traziam, assim, de se indignar com aquilo que encontravam, de tentar encontrar alternativas, da intervenção, por vezes, não dá certo na primeira vez, e tentar a segunda, tentar a terceira, para ver se funciona de um jeito diferente. Isso sempre é uma experiência muito, muito legal de acompanhar, assim. Mas, tentando pensar especificamente, assim, teve uma experiência de uma dupla que realizou uma intervenção numa escola de ensino fundamental. E, se eu não me engano, era com uma turma de terceiro ou quarto ano. Eram uns estudantes muito pequenininhos, assim. Os relatos eram muito fofinhos daquela turma, assim, uma criançada e tal. Só que essa escola era uma escola de periferia, e começou a rolar uma história, assim, que tinha uma galera que morava na frente da escola, que por vezes ficavam provocando, assim, os estudantes da escola quando eles estavam saindo, e, e com umas expressões, assim, super racistas, assim, em relação a essas crianças. E um dia de uma intervenção específica na sala de aula, esse tema veio, assim, e as estudantes, então, a dupla se propôs a trabalhar o tema do racismo, assim, com umas crianças de terceiro ou quarto ano, assim. E foi um processo muito bonito, assim, porque no começo o pessoal ficou, assim, um pouco se sentindo um pouco desconfortável de falar sobre esse assunto, por ser muito dolorido, né, olhar para essas coisas, assim. Mas com o tempo foram trazendo relatos muito
fortes, mas ao mesmo tempo muito bonitos, assim, de suporte mútuo, assim. Tinha uma menina especificamente que estavam lá debochando do cabelo dela, falaram não sei o que do cabelo da menina, que ela era crespinha, e os coleguinhas começaram a fazer desenhos, assim, para mostrar que o cabelo dela era lindo, que ela era linda como ela era. Fizeram um monte de artes lá super bonitas, assim, de afirmação, assim, da vida, de legitimação da diferença, assim, que era um pouco o mote da intervenção das gurias. E a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado, porque criança também tem essa coisa de te dar resultado de uma forma muito rápida, muito espontânea, né. E lembro que foi algo muito marcante, assim. Também teve uma outra experiência de uma dupla de estudantes que tinham em comum a coisa da dança. As 2 eram, estudantes de psicologia que tinham estudado muito dança, assim, na sua vida. E aí elas propuseram trabalhar, tinha uma demanda de violência, entre os colegas, assim, de uma turma. Foi essa demanda, assim, que foi identificada. E elas se propuseram a trabalhar com dança, assim, os temas propostos para se trabalhar com essa turma específica. Aí elas tinham umas propostas muito inventivas, assim, de como fazer isso. Dançar os sentimentos que cada um tinha em relação a várias experiências da vida. Aí o pessoal inventava dança para expressar sentimento, era uma coisa muito muito curiosa também, assim, que foi uma experiência bem marcante. Mas enfim, teriam várias, assim, para contar, mas especialmente, assim, as que mais me marcam são essas que eu consigo ver despertar nos estudantes, assim, esse desejo de assumir esse lugar da escola, da educação, como um lugar pra gente, assim, na psicologia. Isso é muito legal de acompanhar.